Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel e sou consultor SAP aqui na Infinity-Fi. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as últimas versões do ABAP, que seriam as versões acima da 7.4. Nessas novas versões, a SAP introduziu novas funcionalidades que facilitam a escrita de código, fazendo o código ficar mais simples, moderno e eficiente. Hoje nós vamos explorar algumas dessas mudanças mais significativas, como variáveis inline, novas formas de manipular strings e algumas operações de tabela interna. Galera, mas antes de continuar, a Infinity-Fi tem uma comunidade no WhatsApp para quem está começando no mundo do SAP. Entre lá para aprender, tirar dúvidas e fazer networking. Vai valer muito a pena. Como eu disse no começo do vídeo, o ABAP teve uma atualização na sintaxe. Essa mudança deixou o código mais conciso, legível e alinhado com práticas modernas de programação. Hoje nós vamos explorar algumas dessas novidades com detalhe. É importante ressaltar aqui, pessoal, que apesar de ter essa mudança de sintaxe, os códigos antigos não foram descartados. Você pode pegar muitos programas que estão escritos da forma antiga, mas ainda vão funcionar do mesmo jeito. Essa atualização da SAP teve como objetivo a adição de novas técnicas, não a substituição. Com isso, vamos para o vídeo. Uma das principais mudanças do ABAP nessa nova atualização foi a declaração de variáveis inline. Antigamente, para se declarar uma variável, tínhamos que fazer o seguinte código: data, lv test1, type, string, lv test1, recebe. Olá, pessoal. Bom, eu escrevo aqui lv test1. Faltou um P aqui. Antigamente, esse era o processo para poder criar uma variável e atribuir um valor. Se apertarmos aqui o F3 para ativar e executarmos aqui, podemos ver que esse foi o resultado. Olá, pessoal. Com o ABAP novo, podemos fazer dessa forma. Podemos comentar esse código. Não vou comentar o escrevo, o write. Podemos fazer da seguinte forma: data, abre parênteses, criamos aqui a variável, nesses parênteses, teste1, e já atribuímos o valor dela, que seria olá pessoal. Ativamos o serviço, o programa, e agora executamos o programa. E esse foi o resultado. Só faltou aqui uma exclamação, né, como estava no outro, aí vai ficar igualzinho. Ativar, ok, e executar. E esse foi o resultado. Como vocês podem ver, ficou muito mais fácil a criação e atribuição de variáveis. Nesse exemplo aqui, parece até uma coisa trivial, mas ele é muito importante e muito usado em Select, como eu vou demonstrar no exemplo aqui acima. Vou só apagar esse código e descomentar esse perform. Subir aqui no form que eu fiz. Como vocês podem ver, esse é o jeito antigo de podermos fazer uma seleção no ABAP. Vamos supor, nós queremos pegar esses dados da S-Flight e inserir dentro de uma tabela interna. Antigamente, nós fazíamos esse processo. Criávamos o types com os campos que a gente queria, com o tipo do campo. Depois criávamos aqui as tabelas internas, desse tipo que criamos em cima, e fazíamos a seleção dentro da tabela interna. No jeito novo, a gente pode fazer dessa forma. A gente pode simplesmente fazer o select, escolhendo os campos da tabela e criando a variável inline. Vamos ver o resultado primeiro do jeito antigo, para vermos como que ficaria ali o resultado. Eu vou colocar um breakpoint aqui, para a gente poder ver no debug o resultado. Point, vamos ativar e vamos executar. Desktop 3, aqui. No caso, já passou a seleção, né? Como vocês podem ver pela setinha aqui, já foi, né? Já fiz o select. E esse foi os dados que pegamos aqui. Foram 357 registros em 5 campos. E serão esses que a gente fez o select, que é o que estava aqui no type. O jeito novo, deixa eu ver na execução. O jeito novo a gente pode fazer dessa forma e a gente vai obter o mesmo resultado. Vamos testar ele aqui. Vamos comentar o de cima, o jeito antigo, e vamos descomentar esse. Vou colocar o breakpoint aqui embaixo, depois do select de novo. Vamos ativar e vamos executar. Top 3. E aqui nós criamos a variável inline e já inserimos as informações do select dentro dela. Ficou dessa forma: 357, x5, 48. Ficou a mesma coisa porque nesse caso eu estou criando uma variável usando as informações do select. Ou seja, quando eu faço isso aqui,
ele já vai criar uma tabela interna automaticamente com esses campos aqui, como vocês podem ver aqui, ó, os mesmos campos que eu fiz no outro exemplo. Então, esse modo de fazer é bem prático, porque você não tem que declarar o types aqui. E vamos supor, se tiver uma mudança no select, tipo a adição de novo campo, você não vai ter que procurar no programa onde que está esse type para inserir o campo. Automaticamente colocando no select, já altera a variável. Isso também é útil não só por isso, mas também é bem menos código escrito e você ganha mais desempenho, porque não tem que declarar o types lá no começo do programa e tudo. Então, esse seria uma das maiores mudanças ali do SAP ABAP novo. Vocês vão perceber ao decorrer desse vídeo que a gente vai usar muito esse data em parênteses para criar variável inline, porque foi uma das maiores adições ali, digamos assim, do ABAP. Com isso, a gente vai para o próximo elemento agora, que seria o value. Vou terminar a execução aqui do debug e vou comentar esse código aqui. Pronto. Agora, o nosso próximo elemento vai ser o value. O value foi uma adição do ABAP novo com a ideia de poder adicionar valores às variáveis e às estruturas de uma maneira diferente. Vou mostrar aqui alguns exemplos dele. Subir aqui no código, vim lá, aqui, value. O breakpoint já está aqui. Beleza. Explicando aqui por cima, aqui a gente está passando a estrutura e modificando o campo char_id. A estrutura que eu falo seria essa aqui. Na forma de baixo, a hashtag ela representaria uma forma genérica de passar valores. Ela é a melhor que a opção acima porque você escreve menos e não tem que colocar a estrutura aqui. Porém, a variável já precisa ter uma estrutura definida antes, ou seja, ela teria que ser definida assim antes, com um type aqui. E no último value aqui, a gente já está criando uma variável inline. Essa variável não criou aqui em cima, está criando na mesma linha. E logo que ela é criada na mesma linha, a gente já está atribuindo um valor para um dos campos dela. Eu vou colocar esse breakpoint, vou colocar aqui, porque essas duas são as mesmas variáveis. Vou ativar e vou executar. Aqui, como vocês podem ver, estou no debug, desktop 3, beleza? Vou clicar na variável da sFlight, clicando aqui na variável, aqui ó. O char_id está tudo zerado, os outros campos, só o char_id que está como AA. Isso aconteceu por causa dessa linha de código aqui, que eu atribuí o valor A para esse campo. Se apertarmos F5 mais uma vez, aqui já podemos ver que o valor vai mudar. Ele já mudou, ele mudou para AB, aqui, AB. Então, assim, a diferença entre esses dois comandos aqui, o primeiro e o segundo, seria que aqui serviria mais para caso não tivesse uma estrutura definida na variável. Se tivesse criado a variável sem esse type aqui ou com outro type diferente. Então esse é o caso menos utilizado, digamos assim. O mais interessante para a gente seria esse aqui, porque se a variável já está criada, ela provavelmente já teria um type definido, então a gente só passaria a hashtag e atribuiria o valor aqui. Esse último exemplo aqui, como eu falei, a gente está criando uma variável inline e já passando o valor para o campo char_id. Vou apertar aqui duas vezes, vamos ver se já atribuiu. Ainda não, vou apertar um F5. Beleza? Vamos ver a variável, aqui, AC, no char_id. Esse operador possui muito mais modos de utilização, principalmente em tabelas internas. Como o vídeo de hoje é uma introdução, podemos abordar esse assunto com mais detalhes no próximo vídeo. Agora a gente vai liberar o debug, vamos terminar a execução, vamos descer no nosso Start of Selection e vamos comentar esse código. Pronto. Agora vamos falar mais sobre o Reduce. Vamos comentar ele aqui e vamos lá no Reduce. E aqui. Pessoal, o comando Reduce é uma ferramenta muito interessante, muito poderosa no ABAP, que permite criar operações agregadas de maneira muito eficiente. Assim, ela elimina a necessidade de criar estruturas de repetição, como o loopet e o do. Ela é muito usada em cenário onde tem operações acumulativas ou transformações iterativas. Nesse exemplo aqui nosso, eu estou basicamente pegando os registros aqui da sFlight, né? Todos os registros. E eu estou usando o Reduce para calcular o total de assentos, que seria esse sitmax, de cada registro da sFlight. Então, nesse caso, eu estou passando esse valor para a variável lvtotal, sitmax. Estou usando o comando Reduce com o i, indicando que o tipo de variável é um inteiro, que ele vai receber. E aqui eu estou colocando o valor inicial como 0. Aqui no Reduce eu estou usando essa variável ls_sFlight para pegar os valores da lt_sFlight e colocar aqui dentro. E aqui embaixo, onde for
carry ID igual a A, ele vai fazer essa operação de soma aqui, onde ele vai sempre adicionar os valores de cada registro que ele pegou aqui da tabela interna. E no final do programa, ele falaria o total de assento máximo para a companhia AA. Vamos executar aqui para a gente poder ver o resultado. Ativar e executar. P3, aqui. Vou dar um F5, mais um F5, pronto. Aqui já fez a seleção, 357 registros. Aqui é o campo que a gente está fazendo o where, que é o AA. E o citmaps é esse aqui. Agora, vocês vão reparar aqui que ao contrário do debug, uma questão de repetição, ele vai pular direto. Quer ver? Ó, F5. Pulou direto. E se clicarmos aqui na variável, a gente vai ter o valor total, que é 9.295. Se apertarmos F8 agora, o total de assentos máximos para a companhia A, 9.295. Toda esse código aqui, essa técnica, substituiria esse bloco de código aqui, que seria esse aqui. Antigamente, para fazermos a mesma função ali do Reduce, a gente fazia dessa forma: loop at lt sflight into. A gente precisa criar aqui uma variável para uma estrutura. Vou colocar aqui ls sflight type sflight. Pronto. Dá um shift F1 aqui para organizar. Loop at lt sflight into ls sflight. Aí aqui precisaríamos usar um where, porque no Reduce a gente também está usando aqui um where, onde o carry ID for igual a A. Carry ID igual a A, ponto. Aqui a gente colocaria a variável lv total sits max recebendo lv total sits max mais um xzinho ali, tá certo, x mais ls sflight tracinho cmax, ponto. End. Vamos analisar se o código tem nenhum erro de sintaxe. Não tem. Vamos ativar então e vamos executar. Aqui eu comentei outro código, então ele não vai interferir em nada por agora. A gente trocou o novo pelo antigo, que seria usando loop at com um where. Então vamos executar. Usei um breakpoint, vou executar algumas vezes. Aqui no loop at ele vai rodar Aqui no loop at ele vai executar as 357 vezes ali, então só vou colocar um breakpoint aqui e apertar F8 para ele ir para esse breakpoint. Apertar F5 para ele executar o write. A gente pode entrar aqui na variável para o valor já, 9.295. Mesmo valor que no código anterior. Vou rodar a aplicação aqui. Aí, ó, ficou o mesmo valor. Então, esse comando aqui, o reduce, estaria substituindo esse aqui. Apesar de eu falar substituindo, você pode usar tanto esse bloco de código, quanto esse aqui. É recomendado vocês adotarem já a nova sintaxe do ABAP, né? Porque é mais interessante ali pra gente nesse momento. Beleza? Aí aqui a gente pode pegar e comentar de novo. Pronto. Eu vou voltar com o código aqui do Reduce para mostrar que ele funciona sem o where também. É só eu apagar aqui o where e ativar. Ativar ele aqui. Pera aí, tem que tirar a variável aqui. Vou só comentar ela também. Aí, pronto. Agora vai. F8. Beleza. Vou colocar aqui um breakpoint aqui e apertar F8 de novo. Pronto. Se a gente clicar na variável agora, vai estar o valor total. Seria 128.322. Vou terminar aqui a execução. Claro, né? Sem o where, como vocês podem ver. Vou terminar a execução. Apertar um ESC e vou fazer o seguinte, eu vou voltar outro código agora, que é o antigo, vou voltar outro código, vou tirar o where dele aqui, esse flat, e vou descomentar essa variável aqui também, beleza. Eu vou comentar esse código novo, beleza. Se a gente executar aqui agora o programa, ele vai mostrar o mesmo resultado. Breakpoint, vou fazer a mesma coisa, então um breakpointzinho aqui, beleza, aqui. Vamos ver a variável, 128.322. Então, pessoal, deu para perceber aqui que o Reduce é mais interessante porque você também não teria nem que criar variável. Então, se você precisasse fazer essa operação aqui de forma mais rápida e ágil só para uma ocasião, o exemplo do Reduce valeria mais a pena, porque você já poderia também criar a variável aqui e usar o Reduce. Ficaria dessa forma aqui, eu vou descomentar ele. Vocês verem como dá para fazer também com a variável inline. Poderia ser data, abre parênteses, aqui, vou colocar um 2 aqui para não dar problema, e vou mudar aqui a variável de escrita.
Vou comentar esse código, vou comentar a variável e vou executar. Agora eu estou criando uma variável inline e fazendo reduce logo em seguida. Vou ativar aqui o programa, vou executar, mesmo negócio breakpoint. Aqui, vamos ver como ficou, 128.322. Se executarmos o programa, 128.322. Então, juntando a variável inline com esse novo comando aqui, fica muito mais interessante do que fazer um loopet, que teria que ir lá, fazer uma estrutura, declarar uma estrutura também lá em cima para poder rodar aqui a estrutura de repetição, e teria que fazer essa atribuição aqui. Esse foi o comando reduce ali, tem como fazer mais algumas operações com eles, mas como eu disse nesse vídeo, é uma introdução ali à nova sintaxe ali do ABAP, então se vocês quiserem dar uma aprofundada mais nesse comando, vocês podem dar uma olhada na documentação da SAP, que eu vou deixar na descrição. Agora, passando para o próximo comando, que seria o cond, a expressão cond, ela permite atribuições condicionais inline. Assim, a gente não precisa fazer um if explícito para poder fazer uma validação de condição. Como exemplo, eu preparei esse código aqui. Esse aqui seria o jeito antigo de fazer o código. Então, a gente definiria aqui as variáveis. Aqui eu estou passando um valor já com value. E depois a gente faria a verificação aqui. Esse aqui seria o jeito mais antigo. O novo seria simplesmente fazendo isso aqui. Então, eu vou executar os dois sem comentar para vocês verem que o resultado vai ser o mesmo nos dois casos. Vou ativar aqui, F8, reprovado, aprovado. Então, pessoal, eu vou pegar aqui, eu vou comentar o código novo, o jeito novo, e vou executar o jeito antigo aqui. Ctrl F3, ativar, aumentar esse escreva aqui para não dar problema, ativar, F8. Aqui no caso o aluno foi reprovado, porque a média tem que ser maior ou igual a 7, ali a nota, e no caso ele está com 6.9 de nota. Dessa forma ele foi reprovado por 1/10. Esse aqui seria o jeito antigo, a gente faz a estrutura if, né? If else, end if, eu escrevo. E agora a gente pode ver aqui o jeito novo. Vou comentar esse código antigo e vou descomentar o novo. Aqui vou ter que colocar o decimals também para não dar problema, que faltou. 2, beleza. Vou ativar e vou dar um F8. O aluno também foi reprovado por estar com a média 6.9. Se eu colocasse 7 e executasse, ele seria aprovado, porque a média está igual a 7. Então, esse seria a estrutura cond, onde você pode fazer diretamente na variável já uma condição. Que é muito interessante caso você queira evitar o if, ou você queira fazer uma verificação rápida. E agora nós podemos passar para a concatenação, que seria o nosso próximo comando ali. Vou descer aqui no código, vou descomentar esse perform aqui, Ctrl. Aí. Pessoal, para poder descomentar e comentar código na ABAP, você aperta o Ctrl e o menor ou maior que. Nesse caso aqui, para descomentar, eu aperto o maior que ele descomenta aqui. Seria essa chavinha aqui para esse lado. Essa aqui ela comenta, deixa eu dar um Ctrl aqui. Ela comenta e a outra descomenta, que seria essa aqui, ó. Essa aqui descomentaria. Beleza? Vamos lá. Concatenação. Esse aqui é o jeito antigo de fazer a concatenação, que você usava esse comando concatenate. Concatenate, olá, lvnome old. Esse é o antigo modo de concatenar. E você colocaria um separated by space ou alguma outra coisa aqui que você desejasse. O jeito novo, você não usa um comando explícito de concatenate, você faz dessa forma aqui, ó. Com essa nova adição, com essa atualização do concatenate, a gente é capaz de fazer algumas formatações nas strings também. Dessa forma aqui, ó, a gente colocaria onde a gente quer formatar, a gente colocaria, por exemplo, date igual user. Aí ele vai formatar essa data aqui em cima. Vamos testar os 3 resultados aqui do programa. Ativar, ok. É engraçado que tem uma diferençazinha. Como ele é separado por space, o comando antigo, às vezes ele dá alguns problemas visuais aqui, como esse aqui, por exemplo. Olá, Daniel, espaço, exclamação. Esse é o antigo modo de concatenar, espaço e exclamação. No novo já não tem esse problema. Olá, Daniel, exclamação. Esse é o novo modo de concatenar, exclamação. E aqui seria a data formatada, que ficou 15/10/2001. Assim fica muito mais fácil trabalhar com a manipulação de string, porque com o novo modo aqui de concatenação, fica bem mais rápido de fazer, mais prático,
melhor visualmente e também tem como você formatar. Você pode formatar também com tipos monetários. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, para formatar em dólar americano, por exemplo. Como eu disse nos outros comandos, isso aqui é muito interessante você dar uma olhada ali na documentação da SAP, para você ter um aprofundamento em cada um desses comandos que eu estou apresentando aqui hoje. E aqui a gente finaliza a concatenação. Agora vamos passar para o regex, que na minha humilde opinião seria um dos mais interessantes ali. Regex. O regex ele ajudaria ali a identificar uma sequência de caracteres que definiriam padrões de busca. Eles são muito usados em pesquisas, manipulações e validações de strings em várias linguagens de programação. Esse comando está presente em outras linguagens, como o JavaScript, por exemplo. Nesse exemplo que eu criei aqui, eu estou usando ele como validação para um campo e-mail. Nesse caso, se o campo e-mail conter algum desses caracteres aqui, ele daria como e-mail inválido. Então vamos lá. Nesse caso aqui o e-mail está tudo certinho, então ele não vai dar nenhum problema. Vou ativar aqui, vou executar o programa. E-mail válido. O e-mail foi válido porque não tem nenhum tipo de problema aqui, não tem nenhum caractere especial que define aqui embaixo. Agora, se eu colocar aqui uma hashtag e executar, ele já dá e-mail inválido. Isso aconteceu por causa desse comando aqui no if. Inclusive, eu nem precisei passar uma variável para pegar onde ou qual ou quantos caracteres foram inválidos. Nesse caso, eu já passei direto aqui no if. Aqui nesse if, eu estou falando para ele contar quantas vezes vai ter um caractere inválido na minha variável e-mail aqui que eu criei, que seria lv e-mail. Então, ele vai contar quantas vezes na variável e-mail, que é essa aqui, vai aparecer algum desses caracteres aqui em cima. Aí, se ele for maior que 0, o e-mail é inválido. Se não, ele é válido. Então, se eu tirasse aqui de novo a hashtag e ativasse, ele iria. Nesse caso aqui, para usar diretamente no if, a gente só consegue usar o count. Esse regex ele teria mais algumas formas de fazer. Nesse caso aqui eu estou usando um contador. Eu vou passar o contador numa variável para exemplificar melhor. Vou criar aqui um data, vou criar inline mesmo, lv erro, vou deixar igual. Vou copiar esse código aqui em cima. Copiar, data lv igual count, pronto. Vou colocar um pontinho aqui, beleza. If lv erro maior que 0, beleza. Nesse caso aqui eu estou falando para basicamente a variável lv erro pegar quantas vezes foi identificado um caractere inválido no e-mail, que seria a nossa variável lv e-mail. Então eu vou ativar ele aqui. Deu erro, vamos ver. Pronto. Tinha então um espacinho aqui. Agora eu vou ativar, apertar um F8. Aqui, e-mail válido. O e-mail foi válido porque não tem nenhum caractere especial aqui. Eu vou deixar só um breakpoint para a gente poder ver como é que funciona o count breakpoint. Deixa eu ativar ele aqui. Vou executar de novo. Aqui, pronto. No caso, ele já fez o count. O meu e-mail não identificou nada, então ele vai estar zerado, certo? Beleza, e-mail válido. Agora, se eu vir aqui colocar uma hashtagzinha aqui no final e executar o programa, ele não vai passar o formulário, porque ele vai identificar um caractere especial aqui. Então, ele não vai passar dessa validação aqui, ele vai dar e-mail inválido. Outro modo que a gente poderia fazer aqui também, a gente poderia colocar o find. O find, ele vai mudar que ele vai procurar o primeiro caractere inválido que a gente achar e colocar na variável aqui, ela vai mostrar a posição de onde esse caractere inválido está. Então aqui, eu vou tirar a hashtag daqui, vou colocar ele bem aqui no segundo caractere e vou executar o programa. Vamos ver a variável como ficou, e ficou 1, porque ele está bem na posição 1 aqui, ó. Na verdade é que ele está depois da posição 1, então se ele estivesse aqui onde está o S, ele ficaria 2. Vamos fazer o teste? Aqui vamos liberar o debug, vou vir aqui, hashtag fnf8. Agora ficou 2, porque ele está depois do 2 do caractere inválido. Então essa é a proposta do find, é indicar a posição do caractere inválido. E é só do primeiro, entendeu? Então se tivesse duas hashtags aqui, ele pegaria ainda essa aqui primeira, você corrigiria ela e depois ele ia pegar outra. Então ele só pega o primeiro caractere que ele achar ali. O primeiro padrão que ele achar é o que ele vai apontar a posição. Essa regra do primeiro também vai funcionar para o próximo comando ali, que vai ser o match. O match ele vai identificar para a gente qual caractere inválido está sendo
utilizado na variável. Vou ativar aqui então, F8. Ele veio aqui, ele pegou a hashtag, porque é o caractere inválido que ele identificou na variável. Se eu vim aqui, liberar o debug, aqui ele deu erro porque a hashtag não pode ser entendida como número. No caso, seria por causa desse problema aqui. Deixa eu abrir essa tinta aqui de novo. Change. Ele deu um dump ali por causa dessa aqui, ó. Como aqui ele tá pegando uma variável, eu teria que colocar is not initial. Aí a validação estaria certinha. F8. Agora deu e-mail inválido. Ele pegou ali qual o caractere inválido, passou por essa condição que eu mudei para is not initial, porque virou uma string, né? Essa variável, ele tá pegando o caractere, e deu e-mail inválido. Se eu trocar aqui de uma string, de uma hashtag, e colocar, por exemplo, um asterisco, ele vai pegar o asterisco dessa vez. Aqui, um asterisco. Como ele tá com um valor aqui dentro, ele não é inicial, ele não é um valor nulo, digamos assim, entre aspas, ele não vai passar a validação e vai falar que o e-mail está inválido. Então esse aqui seria ali o regex, usando com um ABAP novo. Ele é muito interessante para fazer essas validações, para fazer manipulação de string. E vocês podem usar ele de várias formas também. Tem o contains, por exemplo, ali, que isso tudo também está presente ali na documentação da SAP. Esse vídeo tem um objetivo mais introdutório para mostrar os comandos ali, o objetivo para você ter uma noção ali do que a SAP adicionou, o que cada coisa serve e tudo mais. E só de alerta aqui, para avisar para vocês que não é possível usar nem o isNotInitial e nem o isInitial quando não se usa uma variável aqui no if. Então, por exemplo, dessa forma que eu fiz aqui da outra vez, dessa forma aqui, ó, ele não funcionaria. Vou pôr só de exemplificação aqui. Dessa forma ele não funcionaria, ele daria erro. Então, se você fosse usar o match ou find, você teria que criar pelo menos ali uma variável inline para poder pegar o valor, armazenar e fazer o if depois. Se você quiser usar o direto, você tem que usar o count e colocar aqui maior que 0, porque ele só vai pegar a quantidade em forma de número inteiro. Beleza, pessoal? Lembre-se sempre disso aqui, que isso aqui é importante para evitar dor de cabeça para vocês depois. Pessoal, como nós podemos notar, o ABAP evoluiu bastante nesses últimos tempos. Não só o ABAP, mas também toda a SAP. Agora, o ABAP possui técnicas muito mais interessantes que o desenvolvedor pode escolher. Como eu disse no começo do vídeo, vale lembrar que as técnicas antigas não cairão em desuso, porque sempre vão ter programas criados usando essa técnica antiga, ou alguns clientes podem não ter atualizado o seu ambiente, então ainda não possui suporte para esses comandos que eu apresentei no vídeo. Ou até mesmo em alguns casos, a técnica antiga pode se encaixar melhor no seu cenário ali, no seu objetivo. O que você ganha com esse vídeo, o que vale é o conhecimento, é você conhecer mais ferramentas da sua linguagem de programação que abre portas para novas soluções mais simples ou com melhor desempenho. Pessoal, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para as próximas aulas. Valeu, pessoal, boa sorte na sua jornada de conhecimento. Até o próximo vídeo.